Sejam todos bem-vindos aqui na Contabilista Play. É com muita alegria e satisfação que eu recebo você aqui. Hoje um tema muito importante, né? É o tema de planejamento tributário para advocacia ou para advogados. E a gente vai mostrar aqui para vocês alguns caminhos que os escritórios de advocacia ou que os advogados possuem para percorrer aí e tentar reduzir um pouco dessa carga tributária. Lembrando que é importante você regularizar as informações do advogado, já que se você não paga nada, porque eu não declaro muita coisa, eu deixo muita coisa de declarar, isso está correndo um risco enorme de amanhã ter que pagar o triplo do valor que você pagaria hoje. Ou até mais. Dependendo das multas que você pode vir a sofrer, pode ultrapassar o triplo do valor que você pagaria hoje se você fizer um pagamento regularizado, você declarar o que tem que ser declarado. Então, é muito, mas muito importante que você regularize e deixe 100% com base na regularidade fiscal. Beleza? Bom, pessoal, o que acontece? Para os advogados, nós temos aí muitas variáveis no decorrer do planejamento tributário. Quanto mais diferenças tributárias a ser analisado, mais cenários de tributação você teria de comparar, certo? Quanto mais variáveis vocês possuem em termos de municípios diferentes também, que tem legislação diferente em cada município, especialmente em relação ao ISS, mais você tem uma variável para comparar. Então, durante essa apresentação aqui, né, eu quero conversar com você para mostrar as possíveis variáveis, e aí alguns já conhecem a metodologia do Gabriel, que é sempre encontrar a alíquota efetiva dos encargos tributários totais sobre a receita do período. E essa receita do período, ela pode também ser muito variável. Um mês tem mais faturamento, outro mês tem menos, e assim você tem uma receita de um período talvez maior, que eu vou chamar um período anual, que faz algum sentido para esse escritório. Em termos de comparar, olha, quanto eu pagaria no Simples Nacional, quanto eu pagaria no lucro presumido, e até mesmo pensar no lucro real. Mas eu vejo assim, hoje, os escritórios de advocacia, eles ficam entre dois regimes tributários, o lucro presumido e o Simples Nacional. O lucro real é bem raro a gente identificar um escritório de advocacia passar para o lucro real. Pode ser que ele passe para o lucro real por conta da obrigatoriedade de tributar pelo lucro real, ou seja, acima da receita acima de 78 milhões, ele é obrigado a tributar pelo lucro real. Receita acima de 78 milhões no ano. Mas hoje nós vamos focar na parte de lucro presumido versus Simples Nacional, que são os dois principais regimes. Ah, Gabriel, mas em relação ao carnê-leão, aos pequenos, vamos dizer assim, aos iniciantes, né, na advocacia, ele pode fazer um planejamento na pessoa física também? É possível sim fazer o planejamento na pessoa física, tá? Aí vale de você pegar e levantar essas informações do que ele tem de gasto relacionado com a sua atividade, verificar a sua receita anual e montar um livro caixa para então chegar nas alíquotas efetivas. Combinado? Tributos incidentes como PJ. Você vai ter ele primeiramente o regime do Simples Nacional, né, que a receita bruta limite é de 4,8 milhões, certo? 4,8 milhões. E aí nós temos dentro do Simples Nacional o IRPJ, a CSLL, o PIS, o COFINS e o ISS incidente dentro da tabela do anexo 4 do Simples Nacional. Só que o Simples Nacional, além de recolher o anexo 4, ele vai ter também as contribuições previdenciárias recolhidas à parte. Então, veja, nós temos ali a CPP e o RAT, certo? A CPP e o RAT também recolhidas à parte. O que significa esse recolhimento à parte? Significa que o Simples Nacional não contempla a incidência de CPP dentro da tabela, dentro da guia do Simples. Então, se você observar, por exemplo, um escritório de contabilidade que tem lá o seu faturamento, já tem a CPP lá dentro do Simples Nacional. Se pegar uma empresa do anexo 5, o anexo 5 já contempla a CPP lá dentro do anexo 5. Ou seja, você não precisa pagar separado. Só que para o caso dos advogados, a atividade de advocacia, é necessário que você pague isso separadamente. Isso impacta no planejamento tributário para os advogados? Com certeza.
Porque você vai somar a alíquota do Simples Nacional com as contribuições previdenciárias incidentes sobre aquilo que você tem de contribuinte individual, sobre aquilo que você tem de folha de pagamento, prolabore, para aí, então, comparar com o regime do lucro presumido. Qual que é a vantagem que tem o Simples Nacional nesse primeiro momento? Que o Simples Nacional está dispensado de recolhimento das contribuições de terceiros. O que seriam essas contribuições de terceiros? Que é aqueles 5,8% que uma empresa ou que uma PJ paga em relação à sua folha de pagamento. Normalmente, essa contribuições de terceiro aí, ela é calculada para empresas do lucro presumido, do lucro real. Só que, pelo fato do escritório de advocacia ser optante pelo Simples Nacional, ele está dispensado de recolher as contribuições de terceiros por conta da previsão da Lei Complementar 123. Então, a Lei Complementar 123, ela dispensa o recolhimento das contribuições de terceiros dentro do Simples Nacional. Se a PJ for optante pelo Simples, ela está dispensada da contribuição de terceiros. Combinado? Então, essa é a premissa inicial que a gente tem aí. No lucro presumido, nós temos mais o que? É o IRPJ, o PIS, a COFINS, e aí nós temos, além desses aí, nós temos a CPP, o RAT e a contribuições de terceiros. Que esses três aí seriam recolhidos, são encargos da pessoa jurídica, certo? O que é a CPP mesmo, gente? Contribuição Previdenciária Patronal. Ah, Gabriel, e o INSS que eu desconto do Prolabore? E o INSS que eu desconto da folha de pagamento? Bom, tem que tomar um certo cuidado, porque é o seguinte, o que é descontado da folha de pagamento, o que é descontado dos empregados ou até mesmo do Prolabore, o nome já diz, né? É descontado do valor que a pessoa recebe. Então, não é uma despesa da PJ, e sim é uma retenção, né, sobre aquilo que está sendo pago. Então, esse valor que é descontado, ele não entra aqui para efeito do cálculo das despesas relacionadas à atividade. Ah, Gabriel, mas eu quero incluir o INSS sobre o Prolabore do sócio, porque o sócio quer saber quanto que vai pagar de INSS sobre o Prolabore, tanto a parte patronal quanto a parte de desconto. Tudo bem, mas você inclui, se você for incluir um, você vai incluir em todos e colocar um asterisco ali, que aquilo ali é uma situação de desconto, ok? E no lucro presumido também nós vamos ter o ISS, certo? Vocês perceberam que no lucro presumido, tem o CPP, o RAT e terceiros. Lá no Simples Nacional não tem terceiros. Perceberam isso? Pois é justamente esse ponto aí. Gabriel, tá faltando alguma coisa? Você poderia acrescentar mais alguma coisa? Eu até poderia acrescentar aqui, por exemplo, em todos esses cenários aqui, eu poderia acrescentar o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos Empregados. Mas aí vale aí de você se realmente esse escritório de advocacia tem folha de pagamento e aí calcular o FGTS também, inclui em todos. Seria algo a mais aí no caso, dependendo do caso que você estiver comparando, ok? E no lucro real? No lucro real não tem limite de faturamento. Você pode faturar acima de 78 milhões, que não vai ter problema. Até porque o lucro real é a última instância, se você não tem para onde correr depois do lucro real. IRPJ, CSLL, PIS, COFINS. Aqui, se vocês vão perceber que tem IRPJ, CSLL, e IRPJ e CSLL, eles incidem sobre o lucro efetivo, que nada mais é do que calcular o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro, sobre a receita menos despesa, e aquelas despesas que a Receita Federal aceita como dedutíveis. Não são todas as despesas que são dedutíveis. E aí você pode, então, calcular o IRPJ CSL sobre o lucro. Então, quer dizer, se o escritório de advocacia tiver uma receita de 1 milhão e tiver uma despesa de 500 mil, que é uma despesa alta ainda para considerar, entendeu? Ele vai ter que calcular IRPJ CSLL sobre o lucro de 500 mil? Exatamente. Nossa, Gabriel, mas vai ficar caro. Com certeza, vai ficar pesado, porque nesse caso calcula 15% de imposto de renda, mais 10% de adicional de imposto de renda, mais 9% de CSLL. A vantagem, comparando com o lucro presumido, é que você presume o lucro em 32%. Você tem o direito à presunção do lucro.
você calcula sobre a receita bruta um percentual de 32% lá no lucro presumido, e ao invés de calcular sobre a receita menos despesa, nesse caso aí, uma receita de 1 milhão menos uma despesa de 500 mil deu um lucro de 500. No caso do lucro presumido, seria aplicar 32% de 1 milhão, vai dar o quê? 320 mil reais. A base de cálculo do lucro presumido, ela é bem menor do que no lucro real, no caso, comparando, né? Eu teria uma base no lucro real, no caso, de 500 mil, e no lucro presumido uma base de 320 mil. Só o que você prefere, pagar sobre 500 ou pagar sobre 320? Então, essa é a ideia que a gente tem em relação ao comparativo entre o lucro real e o lucro presumido. Só que tem um detalhe, isso aqui, essa questão do percentual de presunção do lucro, ele só vale para RPJ e CSLL, já que a apuração de PIS e COFINS, ela é separada. Gabriel, você vai falar da reforma tributária? Olha, hoje nós não trouxemos nada de conteúdo de reforma tributária, até porque nós não temos ainda as alíquotas, a legislação complementar que vai definir as regras de cálculo. Então, nós estamos aguardando ansiosamente para ver o que o governo vai fazer com as alíquotas e bases de cálculo da nova reforma tributária, que vai substituir o PIS e COFINS. Vai ter um impacto na substituição do PIS e da COFINS e do ISS também, certo? Aí vamos ter aí no lucro real a CPP, rastro terceiros igualmente e o ISS. É interessante falar aqui também que o ISS ele tem a variável do ISS fixo. É possível que o escritório de advocacia observe a legislação do seu município e recolha o ISS fixo. E para esse caso, você teria aí uma incidência por profissional. Ou seja, digamos que o município lá diga que cada advogado deve pagar o correspondente a R$2.000 por ano de ISS para cada profissional. Então, se tiver 10 advogados, seriam R$2.000 vezes 10, vai dar R$20.000 de ISS no ano. Mas dependendo da situação, esses R$20.000 pode ser mais vantajoso do que pagar sobre o faturamento, pagar sobre cada nota fiscal, certo? Então, vale de você fazer esse estudo comparativo também. Isso também nós chamamos de outra variável. Nós chamamos que o ISS fixo é uma outra variável. Tem alguns municípios que vão aplicar a alíquota mínima de 2% nesse caso para recolher o ISS fixo. Então é importante você observar a legislação do município também em relação ao tópico da alíquota mínima aí, ok? Beleza? Vamos falar agora das alíquotas. Se eu não quiser pagar Prolabore, eu preciso pagar CPP? Boa pergunta, Marisa. Aí é o seguinte, Marisa, você vai observar a Instrução Normativa 2110 da Receita Federal, 2110 da Receita Federal. Essa Instrução Normativa, certo? Lá no seu artigo 33, você vai observar que ela trata sociedades simples, que são tipos societários que abarcam a sociedade de advogados. Então, toda sociedade de advogados é uma sociedade simples. Gabriel, mas ela não é uma sociedade empresária? Não, é uma sociedade simples. Por lei, ela já é uma sociedade simples. Por conta disso, a Instrução Normativa 2110 de 2022, ela estabelece que deve ser fixado um valor de prolabore para os sócios e a diferença disso pode ser fixado a retirada de lucro, desde que tenha contabilidade, desde que tenha balanço. Mas você vai perceber que a Instrução Normativa 2110, ela trata como um dever de recolhimento e pagamento de prolabore, até porque nessa sociedade de advogados, quem trabalha, espera-se que o sócio que exerce a atividade advocatícia. Portanto, entende-se que o prolabore é obrigatório no caso da sociedade de advogados e, consequentemente, vai ter incidência da CPP. Tá legal? Então, essa é a previsão que nós temos aí. Espero que vocês tenham notado a instrução normativa. Pessoa física ou pessoa jurídica? O que você vai fazer? Tem aí cenários de pessoa física e cenários de pessoa jurídica. Quais são as variáveis que nós vamos ter em relação a sociedade de advogados ou a tributação para advogados. E aqui o caminho que você vai percorrer é esse. Primeiro você vai dominar essas variáveis. Domina todas elas, porque depois os cálculos ficam mais simples. É só você pegar e remontar os cálculos e encontrar todos os encargos que você pagaria segundo as variáveis que você está aplicando naquele cenário. Eu costumo criar cenários de tributação. O que é esse cenário de tributação? Cenário 1,
sociedade advogados tributada no Simples Nacional. Cenário 2, sociedade de advogados tributada pelo lucro presumido. Cenário 3, sociedade tributada pelo lucro real. Cenário 4, sociedade do lucro presumido tributada com ISS fixo. Cenário normal, que é o ISS faturamento. Certo? Então, tudo isso influencia. E vamos ter alguns outros cenários adicionais aí que você pode acrescentar envolvendo a Lei 14.365 de 2022, tá ok? Então, veja, temos aí pessoa física, no caso 2023, o limite de isenção era 28.559,70, 2024, na declaração de ajuste de 2024, referente ao ano calendário de 2023, passou a ser um limite de R$30 mil, mas ele sempre vai acompanhando a tabela progressiva do Simples, do imposto de renda pessoa física, né? E o que você deve fazer? Você deve pegar e fazer uma simulação do livro caixa. Por quê? Como que funciona o livro caixa na pessoa física? Você vai pegar lá, por exemplo, quais são as receitas do advogado na pessoa física. Digamos que no mês ele faturou R$5 mil de receita de rendimento de advocacia. Então ele teve um cliente aqui, outra colar, e ele faturou R$5 mil. As despesas do aluguel do escritório, que é R$1.000, mais, por exemplo, uma secretária, que ele pagou lá, põe aí um salário mínimo, e aí com os encargos dessa secretária e mais algumas outras despesas, somaram um montante aí de R$3 mil de despesas. R$5 mil de rendimento menos R$3 mil de despesa, vai sobrar um resultado no livro caixa de R$2 mil. O que vai acontecer? R$2 mil vezes a tabela progressiva não vai dar imposto de renda a pagar, certo? Não vai dar imposto de renda a pagar. E com isso, você vai ficar isento do imposto de renda, nesse caso, certo? Bom, só que tem que tomar um certo cuidado também. Por quê? Porque nesse caso dos advogados, se ele faturar, por exemplo, resolver entrar um honorário de R$100 mil no mês, bom, aí eu preciso dizer para você o que vai acontecer. Se entrar um honorário de R$100 mil na pessoa física, automaticamente vai aplicar a tabela progressiva pelo resultado do livro caixa. R$100 mil menos R$3 mil de despesa, segue em R$97 mil de resultado do livro caixa no mês. Quando você for aplicar a tabela progressiva, vai dar 27,5% de carga tributária. Então, esse é o BO de fazer o livro caixa para advogados quando se tem alguma receita sazonal elevada, porque aí você vai ter um impacto maior. Aí, Gabriel, quanto que você pagaria lá no Simples Nacional? Olha, a alíquota inicial no Simples é 4,5%. O 4,5% é melhor do que você pagar 27,5% na pessoa física, entendeu? Então, isso também deve ser levado em consideração. Só que tem coisas, no mundo tributário é assim, existe o famoso fato gerador. O fato gerador, para quem é advogado e estudou um pouquinho disso lá na faculdade, você tem que fazer o planejamento antes da ocorrência do fato gerador. Porque se você deixar o fato gerador para ocorrer, meu amigo, depois que ocorreu o fato gerador, não existe mais planejamento, tá? Preciso alertar isso aqui, inclusive aos colegas advogados que às vezes procuram um contador e falam assim, eu queria fazer um planejamento da ação do honorário que eu acabei de receber, se é melhor tributar aqui ou acolá. Não, nesse caso, eu não tenho como fazer planejamento, o fato já ocorreu. Ou ele recebeu na pessoa física, ou ele recebeu na pessoa jurídica, entendeu? E se ele recebeu na pessoa física, vai ser 27,5% na tabela progressiva. Se ele recebeu na pessoa jurídica, aí vai aplicar as regras do regime tributário que ele possui, certo? Então, observe o quanto isso é importante. Beleza? Show de bola. Entendido, Gabriel. E aí, então, quer dizer que eu vou ter que fazer essas comparações entre o que eu recebo na pessoa física versus o que eu recebo, quanto que eu pagaria na pessoa jurídica. O que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, você pode pegar, ver quanto que você paga lá no Carnê-Leão, deduzindo as despesas. Quanto que está dando lá de imposto de renda que você está pagando deduzindo as despesas. Significa dizer o seguinte, digamos que você tem uma receita, vamos aumentar um pouquinho essa receita, ao invés de ser R$5 mil, é R$7 mil. R$7 mil
menos os R$3.000 de despesas que você tem fixas ali do escritório de advocacia, e aí você vai sobrar um valor de resultado do livro caixa, de base de cálculo, de R$4.000. Esses R$4.000 você vai aplicar a tabela progressiva, inclusive eu até sugiro você simular dentro do Carnê-Leão Web. O Carnê-Leão Web é o melhor lugar para você simular, tem que tomar cuidado para você não transmitir o Carnê-Leão Web. Mas se você quiser montar uma planilha também por conta própria, então tudo bem. Então você vai lá, coloca lá no Carnê-Leão Web R$4.000 lá de tributação, de resultado de livro caixa, depois que você colocou as despesas e as receitas. Ele vai gerar um cálculo de imposto, aí, que depois vai ter que ser ajustado anualmente, vai ser somado com os rendimentos que ele tem na pessoa física, de aluguel e outros rendimentos que ele venha a ter como rendimentos tributáveis. Ele vai somar na declaração de ajuste anual e vai aplicar a tabela anual progressiva, certo? Não adianta nada também ele recolher uma alíquota baixinha no Carnê-Leão e quando chega lá no final do ano, ele tem outros rendimentos que somados vai ultrapassar o limite da tabela progressiva ou vai aumentar a alíquota. Tem que levar isso em consideração também, tá? Bom, aí você vai lá e compara o resultado dessa alíquota do imposto de renda. Você divide ela pela receita que você tem no período, pelo rendimento que você tem no período. E aí você vai encontrar uma relação percentual de quanto que representa aquele imposto de renda, ou até mesmo, se você quiser acrescentar alguma contribuição previdenciária que você recolheu, de repente você pode acrescentar no cálculo também. Mas você vai encontrar a relação percentual daquilo que você paga na pessoa física dividido pelo rendimento bruto. E aí você vai ter uma chamada alíquota efetiva. Inclusive, o próprio programa de imposto de renda pessoa física, ele calcula a alíquota efetiva do imposto lá. Quando você termina de preencher o programa de imposto de renda anual, ele vai lá e coloca lá na lateral esquerda ali a alíquota efetiva. Aquilo ali significa dizer o seguinte: o quanto você paga, quanto que representa o imposto que você está calculando sobre o seu rendimento bruto. É isso que ele vai mostrar ali, a alíquota efetiva. E aí você vai comparar com os regimes de pessoa jurídica, certo? E chega um determinado momento que o advogado, ele fica muito mais pesado para ele pagar na pessoa física. E aí ele precisa pensar em passar para a pessoa jurídica. Porque dependendo da situação, 27,5% vai ficar muito pesado. Vamos criar uma PJ. E aí pode ser uma sociedade de um único advogado, Gabriel? Pode, uma sociedade unipessoal de advocacia, não tem problema, certo? E aí ele vai constituir uma PJ e vai tributar essas receitas lá pela PJ. E ele vai ter alguns caminhos opcionais para percorrer. E esses caminhos são os seguintes, você vai observar aí, ó, que temos o Simples Nacional anexo 4, certo? E tem também o lucro presumido e o lucro real. O anexo 4, ele começa com a alíquota inicial de 4,5% a 15,5%, certo? Essa é a alíquota inicial. Mas por que de 4,5% a 15,5%, Gabriel? Porque é o seguinte, 4,5% se você tiver com uma receita bruta até R$180 mil nos últimos 12 meses. Então, se a sua receita nos últimos 12 meses for até R$180 mil, a alíquota inicial vai ser de 4,5%, ok? E se passar de 180, aí ela vai aumentando gradativamente. Ela é 4,6, 4,7, 4,8, até chegar nos 15,5%, porque quanto maior o seu faturamento, maior é a sua alíquota. E, geralmente, cada empresa do Simples Nacional tem um histórico. Ah, Gabriel, mas você não consegue falar para mim aí qual que é a alíquota? Olha, eu posso afirmar para você que fica entre 4,5 e 15,5 e vai depender do histórico dessa PJ, da receita bruta dos últimos 12 meses, qual que é o acumulado. E você pode ter certeza que de um mês para o outro vai ter a mudança na alíquota. Por quê? Porque se você tem a receita dos últimos 12 meses, hoje ela é de 170 mil, então ele vai ficar em 4,5. Já no mês seguinte, aumentou o faturamento do mês anterior e descartou o faturamento mais antigo lá dos últimos 12 meses. Então ele pega a receita dos últimos 12 meses. O que vai acontecer? Vai aumentar a alíquota, vai aumentar a receita bruta dos últimos 12, que passou a 185 mil reais de histórico, de acumulado. E aí ele vai ter um aumento da alíquota e no mês seguinte o que vai acontecer? A receita acumulada passou de 185 mil para 200 mil. Então a alíquota vai aumentar mais um pouquinho. Ou seja,
a alíquota ela é proporcional àquilo que você tem de faturamento nos últimos 12 meses. Se você está aumentando o seu faturamento, você paga mais a alíquota. Ah, Gabriel, se minha receita todo mês ela não vai ser tão alta assim, são receitas fixas que eu tenho lá, e aí eu estou abaixo de 180 mil. Tá tudo bem, então. Então você não vai pagar mais do que 4,5. Tem PIS, COFINS, ICSLL, Imposto de Renda e ISS dentro do Simples Nacional. Só que eu tenho também que pagar mais 20% de CPP e mais 1% de RAT. Esses 20% de CPP, ele incide sobre folha de pagamento, pagamentos a advogados associados, se tiver advogado associado também entra, contribuintes individuais e também o próprio Prolabore. O próprio Prolabore entra como base de cálculo do CPP. Ah, Gabriel, eu não tenho ninguém que eu repasso nada, eu não tenho advogado associado, eu não tenho folha de pagamento, só tenho o advogado que tem o Prolabore. E essa PJ é do advogado. Então você vai pagar 20% sobre os 20% de CPP sobre o Prolabore, certo? Então, basicamente é isso. Combinado? Ah, Gabriel, mas ele tem uma secretária. Então ele paga 20% para o Prolabore, paga mais 20% sobre o salário da secretária e 1% de RAT sobre o salário da secretária. É assim que funciona. Como é que funciona isso? Você vai gerar isso lá no E-Social, essas informações no E-Social, e o E-Social vai levar isso para a DCTF Web, que depois vai gerar as guias lá pela DCTF Web. Quer dizer, então, Gabriel, que o Simples Nacional não recolhe dentro do PGDAS essas partes de contribuição previdenciária? Eu tenho que recolher separado? Exatamente. Então, você recolhe separado. E via DCTF Web, via guia gerada pela DCTF Web. Então, serão 2 guias a serem recolhidas. Serão, nesse caso aqui, se não tiver folha de pagamento, que aí vai ter mais o FGTS. Serão 2 guias, seriam então a do Simples e mais a da DCTF Web, ok? É isso. Aí o que você vai fazer? O que você faz? Comparar. Você tem que comparar o que você pagaria no Simples Nacional versus o que você pagaria no lucro presumido. E para isso você tem que fazer esse estudo, né? Calcular de acordo com a receita bruta do seu cliente dos últimos 12 meses e comparar quanto que ele pagaria no mesmo período para o lucro presumido. Quem sabe para 2025 você não toma a decisão de mudar de regime, de lá para cá ou daqui para lá, certo? Mas é nesse caminho que você vai fazer. E no lucro presumido, nós temos ali o lucro presumido ISS sobre o faturamento, que aí você vai pagar o ISS sobre as notas fiscais. E uma modalidade, que é uma variável, certo? E a modalidade ISS fixo, que você vai, ao invés de pagar o ISS sobre o faturamento, você paga o ISS fixo de acordo com a legislação municipal. Gabriel, você tem como dar uma palhinha para a gente de ISS fixo? Gente, cada município tem as suas regras de ISS fixo, tem os seus valores de ISS fixo. O que você vai fazer? Você vai calcular o ISS que você paga no ano inteiro para o advogado e dividir pela receita bruta dos últimos 12 meses. Dos últimos 12 meses ou até mesmo do ano, para você fazer um comparativo do que seria devido lá, por exemplo, de percentual no Simples Nacional. Lá no Simples Nacional não tem como recolher ISS fixo, porque a atividade de advocacia não está prevista dentre as possibilidades permitidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional de recolher o ISS fixo lá no Simples, tá? Infelizmente. Ah, Gabriel, mas eu quero. Então você vai na Justiça e briga lá na Justiça, porque a Receita Federal não aceita que você faça o recolhimento do ISS fixo sem uma demanda judicial. No caso aqui, o ISS fixo é só para outras atividades que não a de advocacia, certo? Beleza, o que nós temos aí no lucro presumido? Tem aí o ISS faturamento, que é a carga tributária no lucro presumido, tem imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS e de 2% a 5% de ISS. Vai depender da legislação do município. Então, nós começamos com a carga tributária de 11,33%. A carga tributária inicial dos tributos federais é 11,33%, mais 2% a 5% de ISS. Mas aí, veja, CPP, RAT e terceiros, esses percentuais incidem sobre a folha de pagamento, sobre o Prolabore, enfim, essa parte aqui não incide sobre a receita bruta. Mas você, no final de um período, você vai ter um montante que você paga de contribuição previdenciária e você pode ter uma relação percentual de quanto aquilo representa do seu faturamento. Para então saber se vale a pena ou não o lucro presumido. Porque dependendo da situação, lá no anexo 4, ele pode ter uma alíquota de 15%.
no anexo 4. Aí uma alíquota de 15%, comparado lá com o lucro presumido, um ISS fixo, por exemplo, pode valer mais a pena, depende do caso. O lucro presumido pode valer mais a pena. É raro o lucro presumido valer a pena, mas é possível, certo? Beleza pura? Então vamos lá. Continuando aí, a outra variável é a variável do lucro presumido com ISS fixo. Nesse caso, você vai ver que a carga tributária dos tributos federais, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, é 11,33%. E aqui eu não estou considerando o adicional de imposto de renda, porque quanto maior o faturamento também, vai ter um adicional de imposto de renda ali que pode aumentar um pouquinho esse 11,33%. Que nada mais é do que 32 por 15, 32% de presunção vezes a alíquota de 15, 32% de presunção vezes a alíquota de 9, 3% de COFINS e 0,65% de PIS. Isso vai dar 11,33% de carga tributária. Tá? O ISS, na coluna do ISS fixo, ao invés de pagar ali de 2 a 5% de ISS, ele vai pagar o ISS fixo para o município. E aí você vai ter que fazer a comparação do total dos encargos que teve do ISS fixo pelo que ele pagaria sem o ISS fixo. E no caso aqui, olha só, tem município também que trata do ISS fixo como um dever, né? Como deve ser feito o recolhimento do ISS fixo nesse caso. Então, observe a sua legislação municipal para ver como que o seu município trata a forma de recolhimento de ISS para a sociedade de advogados, ok? Beleza? Bom, além disso, você vai ter mais o quê? 20% de CPP, mais 1% de RAT, mais 5,8% de terceiros. Todos esses encargos aqui que você tem de ISS fixo não muda em relação ao que a gente viu anteriormente ali, ISS faturamento. O que muda é só a parte do ISS fixo. Mas isso vai influenciar na carga tributária? Com certeza, certo? Eu vou ter uma modalidade de tributação e a modalidade ISS faturamento e modalidade ISS fixo, certo? Beleza? Ok. Por outro lado, nós temos lá o lucro real. O lucro real, lá na parte destacada, lá no canto em vermelho, vai estar ISS faturamento, que eu já expliquei para vocês que o imposto de renda CSLL é calculado, considerando o adicional de imposto de renda, 34% sobre o lucro. E aí eu tenho PIS e COFINS sobre o faturamento, 2 a 5% de ISS, que também não muda, e as contribuições previdenciárias que são idênticas ao que a gente pagaria lá no lucro presumido. Não muda nada. O lucro presumido e o lucro real, em relação às contribuições previdenciárias, não tem diferença, é o mesmo tratamento. O ISS também é a mesma possibilidade, recolher o ISS faturamento e ISS fixo de acordo com o município. O que muda é o PIS e COFINS vai mudar, porque o PIS e COFINS, a alíquota do PIS e COFINS no lucro real é 7,6 para COFINS e 1,65 de PIS. Ou seja, vai dar 9,25 de PIS e mais 34% de imposto de renda. É pesado, dependendo do lucro do escritório, fica pesado. É 34% de imposto de renda mais 9,25%. Pesadíssimo. Gabriel, o PIS e COFINS tem uma vantagem, né? Que você não falou aí, que pode tomar crédito de PIS e COFINS. Pois é, mas o escritório de advocacia vai tomar crédito do quê? Só se ele tiver um aluguel do imóvel, né? Pago para pessoa jurídica. Aí ele vai ter vamos dizer aí, um crédito de PIS e COFINS, mas tomar crédito de insumos, né? Tem que analisar o tipo de insumo que ele vai estar tomando. E é raro ter muitas despesas para escritório de advocacia, sabe? É raro ter, mas você vai ter ele separado o que é insumo, o que é insumo para prestar serviço, ou empresas que prestaram serviço que considera ser essencial para prestar aquele serviço de advocacia e, enfim, descontar os créditos. Gabriel, posso descontar crédito de mão de obra CLT? Não, CLT não dá para tomar crédito no lucro real. Então, sinto muito. A maior despesa que você pode vir a ter, que é uma folha de pagamento, dependendo do caso do escritório maior de lucro real, ele não vai poder tomar crédito PIS e COFINS sobre a folha de pagamento. Tá? Então, é basicamente isso daí que nós temos de comparação. Qual o X da questão aqui, pessoal, que a gente tem que ficar ligado? O X da questão é fazer as comparações e encontrar as alíquotas efetivas do total da carga tributária. Muitas vezes a gente se engana, fala assim, o Simples Nacional é 4,5%. Tá, o Simples Nacional é 4,5%, mas também tem os encargos das contribuições previdenciárias. E além de tudo isso daqui, quando a gente falar de lucro presumido também, a gente tem a possibilidade de aplicar a Lei 14.365, que fala dos contratos de parceria. Então você pode fazer uma simulação incluindo a exclusão da base de cálculo dos contratos de parceria. Gabriel, posso incluir isso também no Simples Nacional? Eu já falei para vocês em outras lives aqui que incluir isso no planejamento implica em ainda
ainda num risco maior por conta do que não existe regulamentação por parte do Simples Nacional, do Comitê Gestor do Simples Nacional. E que aí é um ponto que a gente está aguardando aí as autoridades regulamentarem a permissibilidade de fazer a exclusão da base de cálculo desses contratos de parceria dentro do Simples. Aí seria uma comparação um pouco mais justa, né? Lucro presumido versus Simples Nacional, incluindo tanto os contratos de parceria num regime quanto no outro, certo? Bom, nesse caso aí, Gabriel, o que você tem para nos apresentar em relação à comparação do lucro presumido versus um Simples Nacional, considerando os contratos de parceria? O que você vai fazer? Você vai pegar o que tem de contrato de parceria, de repasse por parceria, e vai calcular o lucro presumido diminuindo a sua base de cálculo e remontar a base dos tributos. Então, você vai fazer o cálculo, certo? Do lucro presumido com uma base de cálculo menor. Só que a base de cálculo do lucro presumido, por exemplo, ela vai ter lá, por exemplo, o escritório faturou 100 mil reais. Só que aí ele repassou por parceria por um outro advogado 30 mil reais. Ou seja, a receita bruta dele foi de 70. Aliás, a receita tributável dele foi de 70 com base na Lei 14.365. E aí, como ele repassou 30, ele vai deduzir isso da base e vai calcular o imposto de renda sobre 70, a CSLL sobre 70, o PIS sobre 70 e o COFINS sobre 70. Aí tem uma outra discussão, e o ISS, Gabriel, se for faturamento? Aí o ISS vai de acordo com a legislação municipal também, tá legal? Bom, mas você vai perceber que em relação ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, eu vou ter condições de deduzir da receita bruta esse montante de repasse de parceria lá no lucro presumido. Isso já é mais tranquilo de ser feito. Aí você compara deduzindo essa parceria da base de cálculo para ver quanto que pagaria no lucro presumido. Se o que você tem de base de cálculo, depois de calcular todos os impostos no lucro presumido, vale a pena comparado com o Simples Nacional, aí você define a escolha pelo lucro presumido, certo? Nossa, Gabriel, mas é muita coisa para se pensar. Pois é muita coisa para se pensar. É muita informação para você coletar do seu cliente para fazer as simulações. Então você vai pegar quais informações você precisa para fazer um planejamento. Você precisa de coletar as informações da receita bruta dos últimos 12 meses, isso é importantíssimo. A estimativa de receita para os próximos meses. A folha de pagamento também que você teve do período dos últimos 12 meses, para então você comparar os encargos de folha também que vão ser relevantes na hora de fazer o planejamento. Certo? E aí, verificar a legislação do município também em relação ao ISS para ver qual que é o tratamento tributário dado pelo município. Certo, pessoal? E aí você vai ter uma ideia de comparação, certo? Uma ideia de comparação entre um regime e outro. Qual vale mais a pena? Se é o Simples Nacional, se é o lucro presumido. Muita gente me pergunta assim, Gabriel, eu posso manter um livro caixa e também ter um livro caixa de pessoa física e um livro caixa e manter uma pessoa jurídica? Olha, cuidado quando você tiver um livro, um carnê-leão de pessoa física e também pessoa jurídica. Porque quando você tem carnê-leão pessoa física versus carnê-leão pessoa jurídica, e tiver no mesmo endereço, mesmo local, usando os mesmos recursos, a Receita Federal pode desconsiderar isso. Então, a solução de consulta 429/2017 tem que levar isso em consideração. Não pode utilizar o mesmo local nem os mesmos recursos, porque se isso acontecer, a Receita Federal não vai aceitar que seja dividida a receita entre pessoa física e pessoa jurídica. Tá ok? Gabriel, mas eu queria aprender mais, eu queria saber montar os cálculos, eu queria saber montar como que faz os cálculos em cada uma das situações. Bom, se você quiser saber como faz esses cálculos, cada uma dessas situações, eu não vou ensinar isso aqui dentro de uma hora, aqui é um planejamento que envolve quantas variáveis eu fiz. Aí tem lá o treinamento nosso, contabilidade e tributação para advogados, em que você vai ter acesso a esses cálculos, né? Como fazer o cálculo do lucro presumido, como fazer o cálculo do Simples Nacional. E aí pode até criar um cálculo, como é que faz o preenchimento do carnê-leão, como é que lança as despesas no carnê-leão, como é que calcula lá também na pessoa física, para aí depois você comparar com tudo isso. Certo, pessoal? E eu gostaria de fazer um convite para vocês. Hoje nós teremos um encontro com nossa turma de contabilidade e tributação para advogados. E nesse encontro a gente vai falar sobre tudo isso, inclusive o planejamento tributário para advogados, com abrir planilhas, abrir cálculos para
explicar para os alunos ali, né, os mentorados, mais sobre o planejamento para advogados. Então, veja, se você não é nosso aluno ainda no curso de Contabilidade e Tributação para Advogados, aproveite, acesse o nosso site, contabilistaplay.com.br e venha fazer parte dessa turma. Você vai ser muito importante aqui para nós, para que você também consiga fazer os seus planejamentos, consiga mapear todas as operações, consiga regularizar as operações do seu cliente também, porque tem muita coisa irregular que às vezes você precisa resolver para o seu cliente. Orientar o seu cliente também, porque às vezes, como é que você vai orientar sendo que você não tem uma base fundamentada? Você precisa orientar ele a fazer as coisas certas, mas você não sabe o que é fazer o certo. Então é importante você tomar conhecimento de tudo para poder passar o checklist com ele do que precisa melhorar, certo? Já que no caso dos advogados, a preocupação ela vai aumentar muito mais, porque a gente teve uma notícia aí que as empresas do Simples Nacional, foram mais de 30 mil empresas do Simples Nacional notificadas para justificar movimentação bancária que não foi tributada. Então, ou seja, movimentação bancária que não está coerente com a tributação dentro do Simples Nacional. E vocês sabem muito bem que os advogados, eles têm processos que às vezes passam pela conta bancária deles, valores que descontam lá, por exemplo, os honorários que é uma parte combinada no contrato. E por conta disso, exige-se um controle diferenciado para poder não correr risco da Receita Federal questionar essa movimentação financeira. E especificamente para os advogados, vamos dizer assim, a situação é um pouco mais delicada e que merece um pouco mais de atenção, tá legal? Não é simplesmente pegar e fazer lá, pegar as notas fiscais no site da prefeitura e tributar no Simples Nacional, beleza? É isso? Ok. Mas você está de olho nas movimentações bancárias? Faça essa provocação a você. Ah, Gabriel, sabe o que é? De cada processo, ele tem um processo lá que recebeu R$1 milhão na conta dele. Só que nesses R$1 milhão, ele descontou os honorários de 20%, ficou com 200 mil, inclusive a nota fiscal dele foi emitida de 200 mil, e ele repassou para o cliente dele os R$800 mil lá da ação, né? Que ele ficou responsável de retirar o valor lá, de receber esse valor. Tá legal, não tem problema. Só que como é que você está registrando isso contabilmente, certo? Essa é a provocação que eu te faço, certo? Por isso que é importante você dominar esses assuntos. Além disso, você tem que atuar mais no processo para verificar o que é receita de pessoa física, o que é receita de pessoa jurídica, porque isso vai fazer uma diferença no planejamento tributário também. Se você quiser que um determinado processo ele caia na pessoa jurídica, tem que ter um subestabelecimento, uma procuração, tem que ter uma manifestação durante o processo que esses honorários vão ser da pessoa jurídica e não da pessoa física. Se isso não for feito, aí depois que o fato gerador ocorreu, não tem mais volta. O fato gerador ocorrendo, meu amigo, já era. Você vai ter que pagar como pessoa física, se você não fez nada. E aí não adianta reclamar depois que veio descontado 27,5%. E aí não tem como você voltar lá atrás e pedir para a fonte pagadora arrumar isso daí. Porque essa manifestação deveria ter ocorrido no processo. Então, são coisas que mudam completamente fazer uma contabilidade, uma tributação de uma empresa de serviço normal para uma empresa de serviço de advocacia, que tem as suas peculiaridades, que tem os seus desafios, que tem as suas tratativas diferentes, certo? Então, fica aí o registro para vocês, o convite de participar do treinamento de contabilidade e tributação para advogados. Será um prazer receber você lá. E se você conseguir participar da mentoria que a gente realiza aí periodicamente, né, será melhor ainda, que você vai poder tirar suas dúvidas. E também vai ter suporte ao conteúdo, né? Você pode mandar lá suas dúvidas durante o período de acesso por 1 ano. Né? Embaixo da aula lá que você ficou em dúvida, você manda a dúvida que eu mesmo vou lá e respondo por escrito para você dentro do período de 48 horas úteis. Tá legal?